Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando os assuntos da nossa disciplina de tratamento de água, hoje nós vamos falar sobre a etapa de desinfecção. As etapas que integram o tratamento de água dispõem-se numa estação de tratamento de água convencional a sequência coerente dos consecutivos processos, como a partir da captação do manancial, nós temos a etapa da coagulação, em seguida floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação, correção de pH até a água final, a água tratada. Alguns projetos de ETA podem variar conforme a qualidade da água bruta que será utilizada no tratamento. Então, como os principais tratamentos, nós temos a coagulação, que nós já vimos, que é um fenômeno que ocorre após a adição de agentes coagulantes, tais como sais de alumínio e ferro, no meio aquoso, que sob agitação provocam uma desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na água bruta. Os íons metálicos gerados pelas reações desses sais no meio líquido, altamente carregados eletricamente, reprimem as forças repulsivas entre as partículas coloidais hidrofóbicas, de modo a permitir sua aglomeração. Da mesma forma, produzem compostos floculentos, que ajudam na formação de partículas aglomeradas. A outra etapa nós temos a floculação, que após a ocorrência da coagulação, serve para que as partículas se tornem mais densas e sedimentáveis. Nessa etapa, promove-se uma agitação lenta e por um determinado período de tempo, de tal forma que haja atrito e aderência entre os coágulos, promovendo a formação de flocos. Nós temos a etapa da sedimentação. Nessa etapa ocorre a remoção das partículas sólidas coaguladas e floculadas nas etapas anteriores, que por serem mais pesadas do que a água, tendem a descer perante a ação da gravidade com uma determinada velocidade de sedimentação até o fundo do decantador ou tanque. O lodo ele é formado pela deposição das partículas sólidas no fundo do tanque. A próxima etapa é a filtração. A filtração ela consiste na remoção de impurezas físicas, químicas e biológicas ainda restantes na água. Em geral, a filtração é o processo final da remoção de impurezas em uma estação de tratamento de água. Sua principal função é produzir uma água límpida. Para isso são usados meios filtrantes como carvão e areia. A filtração ela consiste em fazer com que o líquido ele passe através de uma camada de material poroso, onde ocorre a retenção das partículas maiores entre os grãos dos elementos filtrantes. E nós vamos ver hoje a etapa da desinfecção. A desinfecção ela é um processo que usa um agente químico ou físico com o objetivo de inativar micro-organismos patogênicos presentes na água. Dentre os agentes químicos utilizados na desinfecção, tem-se os agentes à base de cloro, dióxido de cloro, ozônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, entre outros. Já os agentes físicos destacam-se o calor e a radiação ultravioleta. Então, a desinfecção. A desinfecção, ela tem como objetivo a remoção de organismos patogênicos, ou seja, organismos que podem provocar doenças, e a inativação de outros organismos
indesejáveis. As etapas anteriores de clarificação, como coagulação, floculação, decantação e filtração, elas também oferecem boa eficiência de remoção de organismos patogênicos. A água consumida pela população, ela deve ser isenta de micro-organismos causadores de doenças. Então, a desinfecção, ela é um processo que tem por objetivo a destruição ou inativação de micro-organismos patogênicos presentes na água, aptos a originar doenças, incluindo bactérias, protozoários e vírus. Contudo, não extermina totalmente as formas vivas, o que se objetiva é a eliminação de organismos patogênicos, ou seja, causadores de doença. A destruição plena das formas vivas é denominada de esterilização. Os agentes desinfectantes, eles procedem por via de um ou mais dos consecutivos mecanismos. Então, primeiro ocorre a destruição da estrutura celular, a interferência no metabolismo com inativação de enzimas e a interferência na biossíntese e no crescimento celular, evitando a síntese de proteínas, ácidos nucleicos e coenzimas. Para sobreviverem na água, esses mecanismos eles dependem, além da temperatura, de outros fatores ecológicos, fisiológicos e morfológicos, tais como pH, turbidez, oxigênio, nutrientes, competição com outros organismos, resistência a substâncias tóxicas, habilidade na formação de esporos. A resistência de algumas espécies de micro-organismos a desinfetantes específicos difere consideravelmente. Bactérias não esporuladas são menos resistentes que as formadoras de esporos. Formas encistadas e vírus podem ser bastante resistentes. Bom, a desinfecção, ela constitui-se na etapa do tratamento da água, cuja função básica consiste na inativação dos micro-organismos patogênicos, realizada por intermédio de agentes físicos e ou químicos. Ainda que nas demais etapas do tratamento haja redução do número de micro-organismos presentes na água, a desinfecção é a operação unitária obrigatória, pois somente ela inativa qualquer tipo existente e previne o crescimento microbiológico nas redes de distribuição. O tratamento de água para consumo humano, dependendo do tipo de água captada, requer conhecimento técnico e pessoal qualificado. Em relação às águas superficiais, por exemplo, o tratamento mínimo requerido envolve a filtração e a desinfecção. Então, micro-organismos patogênicos, eles são organismos, bactérias, vírus, fungos e protozoários que, pelo seu tamanho, somente podem ser vistos ao microscópio. Parte deles são benéficos, ou seja, não fazem mal à saúde, mas outra parte pode provocar doenças aos seres humanos e animais, que são conhecidos como patogênicos. Muitos desses micro-organismos são transportados pela água. Por essa razão é que a água para consumo humano deve receber tratamento adequado, dentre os quais se destaca a desinfecção. Bom, nesse quadro nós podemos observar algumas doenças veiculadas pela água e seus agentes, como por exemplo, febre tifoide, desinteria, cóleras, hepatite, gastroenterites, disenteria amebiana. Então, de todas elas, as diarreias, elas são as mais comuns.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela é a 7ª causa de mortes no mundo e também a principal causa de morbidade entre seres humanos, com 4 bilhões de casos por ano. Estima-se que, em qualquer momento, quase metade da população que vive nos países em desenvolvimento enfrentará um episódio de diarreia. São por esses números que o tratamento completo da água para consumo humano, ou pelo menos o tratamento mais simples, que é a desinfecção, merecem ser priorizados pelas autoridades que lidam com a saúde pública. Bom, a desinfecção da água, ela é realizada por meio de diferentes métodos químicos e físicos. Então, a desinfecção de águas destinadas ao consumo humano, ela pode ser realizada dependendo da ação ou mecanismo de destruição por 2 grupos principais de desinfetantes, que são os agentes químicos e os agentes físicos, ou então a combinação desses dois tipos. Então, a escolha do método de desinfecção, ela depende de fatores como as propriedades físico-químicas da água, sua finalidade, o tipo desejado de desinfecção e o volume de água a ser tratado. Entre esses métodos de desinfecção da água mais conhecidos, nós podemos citar a cloração, ou seja, o uso de cloro, a ozonização e a descarga de raios ultravioletas. Então, independente da opção, o objetivo final é a higienização da água. Basicamente, isso significa a redução do número de micro-organismos, bactérias ou vírus, por exemplo, presentes na água dentro de parâmetros aceitáveis e estabelecidos pelos órgãos sanitários. Os métodos químicos, utilizando agentes químicos de desinfecção, agem pelo potencial de oxidação, que pode remover elétrons e danificar a membrana celular dos micro-organismos e, eventualmente, causar efeitos letais aos organismos patogênicos. Essas aqui foram algumas referências que vocês podem estar utilizando nos estudos de vocês. Como informações importantes, assistam as videoaulas, leiam material de apoio, participem dos fóruns de discussão e respondam a atividade avaliativa quando houver. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre desinfecção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, através dos grupos de WhatsApp e dos fóruns de discussões. Bons estudos e até a próxima aula!